Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, eu irei falar para vocês aqui sobre um assunto que é legado. E eu vou utilizar como exemplo essa pessoa que eu já citei algumas vezes aqui em vários vídeos, mas que eu ainda não havia explanado para vocês, né, com mais detalhes essa história. Então, há um tempo determinado para todas as coisas e chegou o tempo de eu falar para vocês aqui, contar um pouco dessa história. E eu vou contar para vocês, assim, sobre uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nessa vida. Ele foi meu pastor, líder espiritual, um homem de Deus, que o tempo que ele passou aqui na Terra foi um tempo muito proveitoso, embora na minha visão foi um tempo curto e na visão de outras pessoas também. Nós queríamos tê-lo aqui ainda, e chega, eu fico emocionada, mas o Senhor fez como ele quis, né? E essa história faz parte do meu testemunho. Vocês sempre pedem aqui para eu contar meu testemunho com mais detalhes e eu vou trazendo aos pouquinhos. E essa pessoa fez parte do meu testemunho, que foi... Não irei citar o nome porque eu não sei se eu posso fazer isso. Teria que pedir autorização, né? A família para fazer isso. Mas ele foi, assim, muito importante na minha vida, no meu ministério. Quando eu o conheci, eu tinha 19 anos de idade, né? Era uma menina praticamente que estava saindo ali da adolescência, indo para a fase adulta, e Deus colocou na minha vida esse pastor. Quando eu o conheci, ele foi ministrar na igreja que eu congregava, né? Ele foi pregar, e aí ele ministrou, eu cantei, aí ele convidou a gente para ir, o Ministério de Louvor, para ir ministrar na igreja dele, e eu confesso que eu nem iria no dia. Por quê? Eu tava meio assim desanimada, eu não lembro o que estava acontecendo, mas ele convidou a gente para ir, e aí o pessoal me chamou, vamos, a gente vai cantar e tal, e eu sei que eu não ia por algum motivo que eu não me recordo, mas eu não iria. Quando eu cheguei assim na porta, né, que eu olhei assim o estereótipo, eu falei, vixe, esse povo aí deve ser metido dessa igreja, não sei o quê. Ele era um homem bem posicionado, assim. Você olhava pra aparência assim, poderia até achar que ele não era humilde, mas ele era muito humilde, gente. E eu fiquei, assim, impressionada com a forma que ele recebeu a gente quando a gente chegou na igreja. Isso logo me impactou, assim, muito, a humildade. E eu ministrei lá, né, louvor. E eu lembro exatamente das expressões faciais que ele fazia quando eu comecei a louvar. Eu fiquei, assim, bem constrangida, porque eu não enxergava potencial nenhum em mim. E ele enxergou esse potencial em mim. E quando eu terminei de ministrar, né, que finalizou o culto, eu lembro que pela primeira vez na vida, alguém me chamou para falar coisas assim acerca do meu ministério que eu não havia enxergado, que ninguém nunca tinha me falado. E ele olhou para mim e falou, Márcia, Deus vai te levantar de uma forma que você não tem noção. E eu fiquei assim olhando para ele, tipo, meio sem graça, né, porque ele não me conhecia. E apesar de ter sido a primeira vez que ele me viu, ele acreditou em mim de uma forma assim que eu fiquei espantada. E ali eu entendi que foi Deus que havia colocado ele no meu caminho. Quando Deus coloca alguém na sua vida, quando Deus te apresenta alguém, o negócio é diferente. Você percebe que foi Deus que apresentou a pessoa para você. E foi a pessoa adequada para me preparar naquele tempo. Por quê? Para cada tempo, Deus coloca pessoas na sua vida, no seu caminho, para te ajudar, para te auxiliar em algo. E como eu tenho esse chamado ministerial, Deus ele sempre colocou pessoas ali para me ajudar nessa questão ministerial. E eu, assim, era muito imatura, estava começando a buscar, né? Tive um encontro com Deus, era muito recente. E o Senhor colocou ele no meu caminho e ele começou a me incentivar a buscar, começou a pegar no meu pé. Muito, gente, assim, muito mesmo. E ali, gente, eu com 19 anos, na igreja ministrando, comecei a crescer espiritualmente de uma forma absurda. E eu comecei a profetizar. Deus começou a me usar muito no louvor. E ele já havia me falado que iria me usar, só que eu não sabia, né, o que seria do processo. Eu não sabia que Deus iria colocar alguém ali para me instruir no meio do caminho, e Deus colocou ele. Deus começou a mover muito enquanto eu estava louvando ali naquela igreja. E ele tinha um programa, né, de rádio. E eu acredito que aonde ele não conseguiu chegar, a voz dele chegou. Naquele estado, naquela cidade. Ele não era aquela pessoa que ficava tendo visão o tempo todo, revelação. Não, mas assim, ele era um homem muito aplicado na palavra. Ele lia aqui, gente, uma coisa assim, ele entendia tudo, assim, ó. E as revelações que Deus dava pra ele dentro da palavra, chega a me arrepio de lembrar. Era algo assim, muito diferente, que a gente ficava assim, abismada, né? Espantada. Eu e minha amiga Nath, que congregava comigo, a gente ficava espantada, tipo, meu Deus, olha o que ele falou sobre isso aqui, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E muitas coisas que ele falava, né, a gente carrega até hoje conosco, porque ficou fixado em nossa mente, em nosso coração. E foi uma pessoa que eu queria muito que o mundo tivesse escutado as pregações dele, porque eram muito marcantes, era com muita ousadia que ele falava, então Deus usava muito ele assim, na palavra. E a essa altura do campeonato, se ele tivesse vivo, ele já teria aparecido aqui no canal, com certeza. E foi a pessoa que eu olhava e dizia assim, quando
meu ministério começar a crescer, começar a dar certo, ele vai ser meu mentor. Porque ele me acompanhava, né? Eu acabei saindo dessa igreja por questão de distância mesmo e fui para outra, mais perto de casa, porque a condução pra gente se deslocar era bem difícil, assim. E eu projetei isso, né, na minha cabeça, porque eu não esperava que Deus iria levar ele tão cedo. Ele olhou pra mim e falou assim: Márcia, eu ainda vou te ver cantando para o Brasil. E eu ficava assim, gente, sério, eu ficava espantada, porque eu não enxergava nada daquilo. E o que Deus tem feito hoje aqui na minha vida, através do canal do YouTube, ele contribuiu para isso porque ele me incentivou muito na fé. Ele me ajudou ali na fé, ele me chamava de filha na fé, né? Porque ele me instruía. E eu tava realmente iniciando. Então ele me falava coisas assim que eu via que era Deus usando ele para me incentivar, para me levantar. E ele falava, você vai gravar um CD. E ele correu vários estúdios da cidade pra gente gravar um CD. Só que eu não tinha música. Eu falei pra ele, pastor, eu não tenho música, como é que eu vou gravar? Detalhe, ele me conhecia há meses e ele já estava fazendo isso tudo, essa movimentação. Ou seja, era uma pessoa que ele não estava ali me ajudando, pensando naquilo que eu poderia dar de retorno para ele, oferecer. Ele sabia que eu não tinha nada. Pelo contrário, né, ele fazia muita coisa por mim, porque eu não tinha nada para oferecer a ele. Mas ele fazia pelo reino de Deus, pelo amor à obra de Deus, porque ele enxergou algo de Deus em minha vida e que Deus iria fazer algo. Então, ele queria ser participante desse processo. E eu lembro exatamente de pouco tempo antes dele falecer, 3 meses antes, eu encontrei ele no shopping e ali eu vi que foi o Senhor que permitiu que aquele encontro acontecesse. E ele olhou pra mim e falou, eu tô vendo o seu trabalho lá no YouTube e eu quero que você saiba que eu te apoio e que eu tô torcendo por você. E no dia que der certo, eu vou ter muito orgulho de dizer que eu participei desde o começo. Então, mesmo à distância, ele sempre me incentivou muito no ministério, na fé, tanto com palavras quanto em ações. Era uma pessoa que fazia por amor à obra de Deus e não com interesses próprios. E eu já ouvi, já presenciei ele fazer coisas pelas pessoas que eu tenho certeza que poucos fariam. Mas ele estava lá e ele fazia. Então era uma pessoa que eu pedia conselhos, era um mentor para mim, era um intercessor. Que mesmo à distância estava ali, sempre me acompanhando, mandando mensagem, perguntando como eu estava. E aí eu pensei, ele vai ser meu mentor, vai ser a pessoa que eu vou consultar para pedir aconselhamento. E um certo dia eu estava em casa, isso foi dia 25 de julho de 2022, e meu telefone tocou, e era um amigo que congregava comigo lá nessa igreja na época. E aí ele falou, Márcia, tu soube da morte do pastor? Eu falei, como assim morte do pastor? Ele era um homem saudável, que praticava atividade física, era uma pessoa que aos nossos olhos, né, era para estar aqui, mas o Senhor quis fazer desse jeito. E aí eu falei, como assim? A morte do pastor? E aí ele, sim, ele faleceu e tá. Teve, né, um infarto fulminante e faleceu. E ali eu entrei em prantos, eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, e agora? O Senhor levou meu intercessor. E aí, né, eu conversando com as pessoas lá no velório dele, as pessoas falando que um dia antes ele tinha ministrado, isso foi... Ele faleceu que na madrugada da segunda, ele ministrou no domingo à noite. Diz que ele se jogou no chão nesse dia, olhou pro céu e falou, o céu tá se abrindo aqui hoje, eu tô sentindo a presença de Deus de uma forma diferente. E ali era Deus preparando ele, né, pra recolher. E ele era um homem de Deus, eu tenho convicção de onde ele está agora. Aconteceram algumas evidências, né, antes de ele partir. E eu lembro que 15 dias antes dele falecer, eu tava indo pra a igreja que eu congregava, né, lá. Ele tava passando de moto e ele não andava de moto, era muito difícil. E ele tava passando assim perto da rua da casa que eu morava. Ele passou assim rápido e olhou assim pra mim e falou, Márcia. Aí eu olhei e falei, oi. Nem deu tempo de processar que era ele, mas eu vi que era ele assim rápido. Eu, oi. Aí ele ficou assim, virou o rosto pra trás e ficou me olhando por alguns segundos. Ao invés dele olhar pra frente, né, ele ficou me olhando e eu olhando pra ele. E eu senti algo diferente naquele momento e era como se Deus estivesse falando pra mim naquele momento. Olha bem para o rosto dele, fixa bem, porque é a última vez que tu vai ver ele. E aí quando foi na quinta-feira, ele faleceu na segunda. Quando foi na quinta-feira, outro amigo que é músico me ligou e falou, Márcia, e aí? Vamos ministrar na igreja do pastor? Aí eu falei, hoje não vai dar, porque tem culto aqui na igreja. Aí ele falou, tá bom. E Deus falava pra mim, vai ver ele, vai até lá, volta lá. Isso eu já tinha o quê? 1 mês e pouco, 2 meses com a igreja, aqui na minha mente, a igreja, as pessoas, ele, a família dele, vinha todo mundo na minha mente e eu sem entender o porquê, né? Ali era Deus falando comigo.
E eu não estava entendendo o recado, porque na minha cabeça não iria acontecer nada. Então a gente erra muito nisso, né? De Deus às vezes está comunicando e a gente está achando que é coisa da mente, que não vai acontecer. E aos meus olhos era para ele estar aqui, mas já estava nos planos do Senhor levá-lo. E eu em nenhum momento cogitei isso, que Deus queria me levar até lá porque era para eu vê-lo pela última vez. Eu não pensei isso em momento nenhum. Então a gente peca muito nisso. Temos que ficar atento ao que Deus fala, ao que Deus comunica. E nesse dia, gente, que ele morreu, parece que ficou um buraco assim, sabe? Eu senti como se abrisse um buraco assim na minha alma, no meu coração. Eu questionei a Deus naquele momento, sabe o porquê? Porque pra mim não fazia sentido. Mas acontece, gente, que o propósito de Deus na vida de cada pessoa é diferente. O tempo que Deus vai deixar a mim ou a você aqui na Terra, só quem sabe é Ele. E só Ele entende o porquê dele levar alguns logo, outros depois. Só Ele sabe. E Ele é Deus, Ele comanda, Ele governa. A gente não manda em nada, é Ele que manda em tudo. E depois que Deus levou Ele, foi um processo ali para mim aceitar, entender que era o tempo que o Senhor já havia recolhido ele e que eu não veria mais ele. E ali Deus foi trabalhando, né? E colocou outras pessoas em meu caminho para me auxiliar, para me ajudar, para dar continuidade no processo, porque Deus ele não inicia uma obra e para no caminho. Ele faz a obra por completo. Então em 2016, que foi quando eu conheci ele, no final de 2016, ele colocou esse pastor que foi bênção de Deus na minha vida. E ali trabalhamos alguns anos juntos no reino de Deus. E depois que o Senhor levou ele, ele colocou outras pessoas para me instruir, para me ajudar na caminhada de fé. E lá em Provérbios fala que a boa reputação vale mais do que riquezas. Porque assim, a forma com que vocês me enxergam aqui, eu estou construindo a minha história. Aqui nas redes sociais, e em outros lugares que eu convivo, né, pelos lugares que eu passo. Mas digamos que eu tenho uma conduta errada em algum momento. Que eu faça algo que é antibíblico, que não agrada a Deus e que não é visto como algo lícito aos olhos da sociedade. A forma que vocês me enxergam vai mudar e não vai ter nenhum dinheiro pague que possa fazer com que isso mude. Eu não posso chegar assim e te dar um valor, toma aqui, X, para você esquecer aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, para você apagar da sua memória. Não vai adiantar, não vai ser apagado. Por mais que eu faça isso, você ainda vai manter na sua mente aquela imagem sobre mim. E vai desconstruir a imagem que você tinha anteriormente acerca da minha pessoa. Então, quando a Bíblia fala que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, é isso. Eu poderia estar aqui agora falando pra vocês, olha gente, eu tive um líder espiritual que ele foi ruim, ele foi isso, foi aquilo. Poderia falar muitas coisas negativas. Defeito todo mundo tem, né? E o defeito dele era bem aparente, ele mesmo confessava isso, porque ele era muito sincero. E o que vocês enxergam de humildade em mim hoje, quando vocês falam aqui, né? Ah, você fala de uma forma assim muito humilde. Eu aprendi com ele isso, porque ele era assim, ele era humilde no falar. Ele não se achava superior a outras pessoas, muito pelo contrário. Então eu poderia estar aqui hoje falando coisas negativas sobre ele, mas eu tô aqui falando coisas positivas e falando que ele foi bênção na minha vida, que foi uma pessoa que agregou muito valor à minha vida. Então esse foi o legado que ele deixou para mim, um legado positivo, não só para mim, mas para outras pessoas também que conviveram com ele. Então eu quero que você reflita, qual legado você vai deixar quando partir? Porque tudo que a gente faz aqui na Terra, isso fica registrado na mente das pessoas. Quando você não estiver mais aqui, o que é que eles vão falar sobre você? Como que eles vão lembrar de você? Você precisa se preocupar com isso. Então esse vídeo foi uma conversa para honrar a memória de alguém que foi muito importante no meu ministério, na minha vida, e para fazer você refletir também acerca das suas ações aqui na Terra, como você tem vivido, como você tem sido dentro da sua casa, os círculos aos quais você faz parte, no círculo de amizades, seja lá onde for. Você tem sido exemplo? Você tem construído uma boa reputação? Isso é algo tão importante e que a gente tem que se preocupar, que está na Bíblia, né? Lá em Provérbios, como eu citei aqui. Então é algo que nós temos que considerar um assunto relevante. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado e sido edificado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.